dessa baixa barreira de entrada. A gente tem, quando você que está ouvindo a gente, corretor de imóveis e dono de imobiliária, tem um concorrente ruim, parece vantajoso, né? Se o concorrente está ruim, você está bem. Agora, quando você começa a ter muito concorrente ruim, você queima o mercado. A nova valorização dos profissionais que ele está ali na empresa. A rotatividade, ela mina a imobiliária. Em regra, e aí combinado com a não documentação dos processos. Então, eu trago uma pessoa que passa ali 2 anos e só ela sabe o que ela está fazendo. E ela, de repente, sai da imobiliária. Ela leva com ela não só a mão de obra dela, mas ela leva o conhecimento. É muito pífia e lamentável, pequena e ingênua a ideia de que aquele cara é concorrente. Aquele cara é teu amigo, ele passa pelas mesmas coisas, sofre pelas mesmas inseguranças. Enquanto você está tentando prejudicar ele numa concorrência tola, se você tivesse união, troca, vocês ganhariam mais. Olá, sou Vicente Penter e estamos aqui para o 22º episódio do podcast Valorização Imobiliária, podcast que valoriza quem faz diferença nesse nosso mercado imobiliário. E aí, Gustavo, tudo certo? Tudo certo, vamos para mais um, diretamente aqui de Aracaju, com um convidado muito especial e um grande amigo. Verdade. Primeiro a gente vai fazer os agradecimentos aí para os nossos parceiros, a Loft, que tem os produtos para o mercado imobiliário, para imobiliárias, a fiança, aluguel, CRM, tem o Garantia Invest, diversos produtos que vão ajudar a sua imobiliária a crescer e se desenvolver. Quem mais que a gente agradece, o nosso parceiro aí? A Laís, inteligência do mercado imobiliário, que opera 24/7, faz o primeiro atendimento e entrega várias tecnologias para a tua imobiliária se desenvolver. Acesse lá, lais.ai. Maravilha. E também para o KSI, o Curoli, o software RP, CRM para o mercado imobiliário. Eles têm também cobrança, seguro, uma série de outras funcionalidades. Se tiver interesse, acesse lá programaimobiliaria.com.br e converse com o Marco, nosso parceiro, desde o início do nosso podcast. Quem mais? E a BMI, que é a nossa grande apoiadora, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que nos ajuda muito. A gente aprende todos os dias em todos os eventos. Inclusive, estamos próximos de acontecer agora nos próximos dias. E vamos lá então, conhecer o nosso convidado de hoje, Daniel Claudino, grande amigo, uma grande referência do mercado imobiliário. Obrigado pela tua presença. Escritor, palestrante, analista e consultor do mercado imobiliário. Cara que conhece muito desse mercado ao mundo afora, né? É verdade, obrigado pelas palavras, na verdade, mas realmente tem uma história de mercado e eu que agradeço o espaço aqui com vocês. Estou muito feliz aqui de trocar ideia com quem eu admiro. A gente troca ideia nos bastidores e agora a gente, no formato de podcast, poder dividir esse conhecimento. Ô Claudino, para a gente começar rapidamente, que tu já visitou mais de 200 imobiliários no Brasil, no exterior. Tu é um cara que conhece esse mercado profundamente, né? Se tivesse que identificar uma característica que as boas imobiliárias têm em comum, quais seriam? Cara, uma característica marcante que eu poderia dizer que está em quase 100% dos profissionais empreendedores, né, do mercado imobiliário, é a humildade. A gente percebe, tem uma série de defeitos, a gente vai poder falar aqui, mas uma qualidade eu posso afirmar, é essa vocação para aprender. Acho que explica muito o fato de como eles empreendem no mercado, né? Eles empreendem de uma forma muito intuitiva, não tem uma formação muito exigente para você ser corretor ou dono de imobiliária. E isso faz com que eles tenham uma escuta ativa. Eu já trabalhei em outros mercados e existe uma certa, eu vou falar aqui com franqueza, eu acho que o formato do podcast permite, existe uma certa pedância, né? Você tem 2 psicólogos alemães, eles desenvolveram um estudo chamado efeito Dunning-Kruger, que são os 2 sobrenomes desses psicólogos. E é uma característica do ser humano de achar que sabe tudo quando começa a aprender uma coisa. Você começa a aprender violão, culinária ou uma profissão e você no começo, nossa, já peguei a manha, já entendi. E o mercado imobiliário não. Você vê pessoas aqui, vocês sabem disso, vão encontrar com pessoas nos próximos dias comigo. Posso citar nomes aqui, uma das maiores referências para a gente é o Raul Fugêncio. E aí você vê o Raul Fugêncio, você vê o Henrique Furussolto, você vê o próprio Jorge Santos, que é o nosso anfitrião. Você vê a escutativa, o cuidado, vocês 2 também, de aprender. O Justo me pergunta muito, critica lá se tiver uma coisa errada lá na rede social. Quem sou eu, né? O cara bom de comércio e marketing, o Vicente é uma referência de tecnologia. E vocês estão sempre atentos ouvindo. Então, isso é uma característica, uma assinatura do empreendedor do mercado imobiliário. A humildade em ouvir e continuar aprendendo constantemente. Eu acho que seria um ponto que eu destacaria.
Legal. E eu acho que isso que faz da ABMI, a associação que a gente participa, tão forte, né? Porque é onde todo mundo vai para muito mais aprender do que para ensinar, né? Para troca de conhecimento. E eu acho que faz evoluir as empresas e esses encontros serem tão produtivos para quem participa, né, Claudino? Sim. Claudino, eu queria falar um pouco sobre a tua história, né? Como é que tu um percurso um pouco diferente, né? Um pouco incomum, né? Tu saiu do meio da telecomunicação em Brasília, trabalhou em mercado, né? Entrou no mercado imobiliário, trabalhando em diversos estados, morou na Inglaterra, no Bahrein, agora no Canadá, né? E como é que tu saiu? Como é que foi esse percurso de sair da telecom e entrar no mercado imobiliário? E o que te prendeu nesse setor, tá até hoje como especialista aí nessa área? Bacana. Como eu acho que a maioria das vidas das pessoas, grandes coisas acontecem acidentalmente. A gente planeja muito e às vezes por acidente a gente mais lógico, você se prepara a vida inteira para algo. Então eu estudei a parte acadêmica de gestão empresarial e fui me especializando. Aí depois eu fui fazer uma especialização, foi quando eu morei justamente numa cidade próxima de Londres, provinciana e universitária, chamada Oxford. E aí eu fui fazer aprimoramento de língua, era um inglês instrumental. E aí eu fui para o mercado de Bahrein, né, na pronúncia local lá, o pessoal, aqui no Brasil o pessoal fala Bahrein. E eu fui para trabalhos para Audi, né, adequação de marca, que era a minha época, eu trabalhava muito com marketing. E eu tive uma epifania, uma espécie de revelação. Eu cheguei aqui, cara, como é que é o mercado imobiliário do Brasil? Porque eu fui para a Inglaterra, todo mundo mora de aluguel em prédios velhos. Eu estou aqui no Bahrein, na época eles aterravam o mar para construir prédio, só lançamento imobiliário. Eu nunca parei para analisar a indústria do mercado imobiliário no Brasil. E na época eu tive um infortúnio de ficar desempregado. A empresa que atendia a Audi perdeu a conta e quebrou. E eu falei, cara, tá na hora de eu voltar para o Brasil, e me despertou essa curiosidade. E aí eu vim para o mercado imobiliário. E aí eu percebi que existia uma baixa camada de profissionalismo, porque as pessoas às vezes empreendem no mercado imobiliário. Porter, né, fala isso, é 5 forças de Porter. Você tem uma delas é a barreira de entrada. Para você abrir uma farmácia não é simples, mesmo que seja familiar de interior. Mas para abrir uma imobiliária séria, competente, é difícil. Mas você pode também abrir uma que não seja tão boa. Você pode abrir de casa. Então a baixa barreira de entrada me fez ver o baixo nível de profissionalização naquela época, né, há 20 anos atrás. E aí eu falei, cara, eu vou ser um estudioso. E aí comecei a fazer imersões. Às vezes eu trabalhava em troca de aprendizado mesmo. Eu realmente abdiquei muito. E aí visitei várias imobiliárias e isso está completando agora 20 anos, né, esse ano. E aí não saí mais desse mercado. Ah, legal. Essa tua visão ela é muito importante, né, para o mercado. E olhando de fora, assim, hoje tu mora no Canadá, tu viaja muito pelo Brasil, né? Às vezes eu te vejo tu tá num lugar, tá no outro, assim, tu faz teu itinerário ali, né? A gente chega a dizer, pô, Claudino tá com um jato particular, porque o cara anda, viu? Tu tem uma perspectiva que quem opera no dia a dia no mercado imobiliário não tem. Tu tem uma visão de fora, né? Qual é a vantagem deste olhar de um cara que mora no exterior e olha para o mercado imobiliário brasileiro? Acho que tem uma componente que eu não sei avaliar, neurológica, psiquiátrica, não sei qual a especialização de medicina que poderia explicar melhor isso, até psicológica, que são os estímulos, né? Você faz novas sinapses. A gente aprende, por exemplo, biologia. Uma bióloga tem uma percepção de interconexão entre os órgãos. Se você está doente do fígado, vai impactar o coração, do pulmão vai impactar, sei lá, o intestino. E uma bióloga poderia ser uma boa gestora por ela ter essa visão matricial. Então ela foi estimulada, por mais que ela tenha acumulado conhecimento em biologia, ela tem estímulos que podem ser aproveitados em outras áreas de conhecimento. Eu construí essa alegoria aqui de improviso para poder te responder. Quando eu estou em Toronto, por exemplo, onde eu resido hoje, eu vejo uma série de práticas que não daria para empregar aqui no Brasil, no mercado imobiliário, mas ela me faz pensar melhor por estímulo sináptico de o que eu posso fazer. Então, por exemplo, quando eu vejo lá o atendimento em Toronto, por incrível que pareça, é muito pior que no Brasil. Porque lá, por eles participarem também da MLS, né, dos Estados Unidos, né, o Ontário é quase uma extensão dos Estados Unidos, em termos de cultura e comércio, gera uma comodidade tão grande entre os corretores e as imobiliárias que eles não precisam se esforçar para atender bem o cliente. Porque uma vez que eu fui atendido pelo Vicente, se eu não gostar dele, eu for no justo, ele vai falar, não, você já foi atendido pelo Vicente, continua lá. Isso gera uma acomodação. E isso me faz refletir em como a gente poderia trabalhar
de diferentes maneiras no Brasil, na mesma lógica de parceria, de rede, e não que eu vá copiar a prática, porque ela não foi boa nesse exemplo. E um outro aspecto que aí sim eu consigo fazer uma conexão direta é, por exemplo, lá é muito comum o corretor que te atende o comprador ou o locatário, pretenso locatário. Então ele atende você e ele ganha comissão com isso. Então a gente está muito acostumado com a lógica do dono do imóvel te pagar uma comissão de aluguel ou de venda do imóvel. E a gente tem a pouca prática de, por exemplo, eu sou um cliente que gostaria de ser atendido por um corretor para comprar e alugar para mim. Resolve lá para mim, me entende, eu tenho intimidade, eu gosto do cara, me desenvolvo com ele. A gente tem essa mania, né? A gente sempre vai cortar o cabelo no mesmo lugar. Eu quero ter meu corretor que me conhece já. Então eu falo assim, Justo, Vicente, cara, eu estou querendo comprar um imóvel assim, assim, assado, aqui na Barra dos Coqueiros, perto de Aracaju, onde a gente está. Então, identifica para lá a possibilidade, eu quero um retorno de tal, eu quero construir, ele vai lá e resolve para mim. Isso é muito comum em Toronto. Queria entender porque não é comum no Brasil. Deixa eu te perguntar, né, sobre isso, uma pergunta que vale $1 milhão, né? O que deveria mudar nesse nosso mercado para começar a ir nesse sentido de existir uma pessoa que atende o comprador, que representa os seus interesses, né, e defende ele até o final, e uma pessoa que atende, né, o vendedor do imóvel. Esse modelo, que é o modelo americano e canadense, que a gente sabe que é tão eficiente, o que deveria mudar para que no Brasil fosse assim? O que trava isso? É cultural? É do mercado? É a cultura que está no cliente, nas pessoas, no consumidor? Como é que é a tua visão sobre esse? Não, com certeza tem a componente cultural, mas acho que uma ação conjunta vem antes. Então já houveram experimentos, né, de redes nacionais, de tentativas e que não deu certo. Uma parte dessa pergunta, da resposta a essa pergunta, você sabe responder melhor do que eu, que é a componente tecnológica. Então você hoje, e aí tem uma coisa, de novo, né, acho que não é nem cultural, tem até aspectos políticos. Talvez a gente esteja dando um primeiro passo esse ano, a reforma tributária, não por esse motivo, aquela história de você mirou numa coisa e acabou atingindo, mirou no que viu e atingiu no que não viu. O CIB, por exemplo, que não está dentro do escopo da legislação tributária nova, ele é acessório. Ele vai ser usado pela Receita Federal e vai integrar compulsoriamente, ou seja, parou essa história dos cartórios terem que esconder informações a título de preservação de dados. Eu acho até que os cartórios estão certos nisso, mas havendo uma ação do governo com o CIB monitorando todos os imóveis, ele vai possibilitar, do ponto de vista legal e tecnológico, não sei se vai ter o segundo passo para isso, que seria abrir esses dados e começar a formar o MLS brasileiro. Com o MLS brasileiro, você consegue ter essa disciplina da parceria e aí a criação do corretor que atende. Porém, eu acho que a gente não precisa esperar isso. Eu acho que imobiliárias e aí eu atribuo outra coisa, baixo profissionalismo do corretor de imóveis. Se você tem um corretor do nível, é porque vocês são empresários. O tempo de vocês é pouco ocupado com atendimento direto de clientes. Mas corretores do nível de vocês, aqui não estou rasgando cedo, a gente sabe a entrega que a gente dá. Um Gustavo Justo, no nível dele, vem aqui me atender e fala, cara, eu não vou procurar outro corretor. A gente normalmente procura o imóvel e não o corretor. Eu quero alugar um imóvel, eu quero comprar um imóvel. Onde é que está alugando? Joga no Google, joga num portal vertical, né? Portal de anúncios de imóveis. Aí você vai lá, esse aqui, liga para a imobiliária. Essa cultura, se eu tenho um corretor, um broker, como se diz nos Estados Unidos, como o Justo, eu vou falar, Justo, quero isso, aquilo. Ele procura, ele faz a parceria. Eu acho que antes do CIB, do MLS, do que for, eu acho que já dá para fazer um atendimento parcial nesse sentido. Só esclarecendo o CIB, para quem não conhece, deveria saber do mercado imobiliário, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Concordo plenamente contigo. Eu acho que tem um par-efeito aí da entrada do CIB que a gente ainda não está conseguindo perceber, mas que vai ser obrigatório em todos os sistemas CRM, RP, ter o cadastro imobiliário, que ele vai ser um número único, né? Tem gente que fala CPF dos imóveis, mas basicamente seria um número único para esse imóvel, que facilita e muito depois, por exemplo, portais imobiliários, sistemas integrados para a rede, dizer, ó, este aqui é o mesmo imóvel que aquele. Por incrível que pareça, parece que isso é fácil, mas hoje é muito difícil, porque o endereço tem grafia diferente, né? O complemento, tem pessoa que, né, tem um imobiliário que escreve de um jeito, escreve do outro, e por mais que tenha ferramentas para isso é uma entrave que eu acho que com a entrada do cadastro imobiliário brasileiro a gente vai passar por essa barreira aí. Com certeza vai passar por isso. Né? Para poder avançar vai ter que passar pelo CIB. E falando ali da questão de qualidade de profissionais, um pouco do valorização imobiliária é isso. A gente quer entregar ensinamentos para o mercado através de pessoas como
Claudino e outros todos que a gente chama aqui, né? Donos de imobiliárias, gestores, quem for da cadeia imobiliária está trazendo informação para qualificar essas pessoas. E, Claudino, tu visitou imobiliários, como a gente falou, de Natal, Chapecó, Salvador, Curitiba, tu viu de tudo, né? Tu continua vendo de tudo. Se tivesse que classificar imobiliárias brasileiras em 3 perfis, 3 tipos de empresa que tu encontra repetidamente, o que tu tem visto? Pergunta, fazer um exercício aqui de improviso. Assim, vou acabar repetindo algumas coisas que eu já disse, mas uma coisa que eu posso destacar, não posso dizer que é 100%, mas em algum nível tem em todas as imobiliárias, é um senso de urgência que eu não sou a favor em relação a adaptações. Então, por exemplo, talvez começar rápido é diferente de terminar logo. Por que eu estou trazendo isso? Pô, a gente está falando de IA. Cara, começa a estudar logo. Reforma tributária, começa a se informar logo. Agora, o que eu vejo nas imobiliárias, respondendo como primeiro item, que eu vejo em quase todos os lugares, são imobiliárias que procuram solucionar logo, se adaptar muito rapidamente. Então, elas às vezes adotam tecnologias e práticas que não estão maduras ainda. Então, vou dar um exemplo aqui vou dar um exemplo assim, real da própria Laís. Eu vejo às vezes que a Laís traz muita satisfação para a imobiliária, e aí eu vejo outras imobiliárias, já tipificando uma segunda aqui, te respondendo, Justo, que não estão satisfeitos. Quando eu vou olhar e eles me ligam, eles costumam me ligar, eu tenho essa abertura com as pessoas, isso me enriquece. Eu percebo que o problema não. Por que a Laís deu certo num lugar e não deu certo em outro? Aí você vai olhar, você percebe que aquele que não deu certo, ele não tem um ponto de contato, não fez adaptação, não fez nutrição da IA, não testou no ambiente de teste, não estressou, não fez teste domingo, e a outra fez estudo. Então, na hora da adoção de tecnologias e práticas, eu vejo que tem imobiliárias que tem um ponto focal, e é uma minoria delas, é especializada, e a outra não tem esse preparo. Mas outros 2 itens que eu poderia ver assim, eu acho que o mercado imobiliário a gente pode elogiar, e aí não estou falando de um valor presente, eu estou falando do valor aí que atravessa o tempo, que é a resiliência. Se você olhar, a gente teve crise do petróleo em 72, 77, não vivi isso, mas eu estudei isso. Você tem uma realidade pré-democracia, e depois você não tinha a lei 8245. Isso eu ainda consigo me lembrar. Acho que sou mais velho que eu. Não, não sou mais velho que o Vicente, mas o Vicente é um fenômeno interessante. Ele parece meu filho, parece bem mais novo e tem quase minha idade. Mas eu te entreguei aqui, não sei se eu te ofendi, Vicente, dizendo que você tem quase a minha idade. Mas eu me lembro que no 90, 91, de olhar assim para a TV e uma reportagem, não sei se era Fantástico, Jornal Nacional, alguma coisa assim, um proprietário de imóveis com moeda na mão. Por quê? Porque o aluguel começou valendo R$3.000 no primeiro dia do mês, no último dia estava valendo R$300 por conta da inflação. Então, era um ambiente hostil para se empreender no mercado imobiliário. Então, você tem 64, lei das terras, você tem a lei 8245 de 1992, você tem a alienação fiduciária, você tem ganhos institucionais e a estabilização da moeda. E veja que até coisa boa, pegando empresário despreparado, atrapalha. Por quê? Porque na estabilização da moeda, você quebrou bancos no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Qual que é a característica que eu vejo nas imobiliárias em comum? Resiliência. Cara, pode entrar IA, entrou internet, entrou não sei o quê, e todo mundo dizendo, será que vai acabar as imobiliárias? Então, as startups, né, também eram as startups, isso, desintermediar o mercado imobiliário. Então, não estou contando com isso para sempre, mas tá provado que as imobiliárias têm essa resiliência. Tentei ser mais enxuto aqui, mas não consigo lembrar de características em comum em tipificando as imobiliárias. Mas é isso aí mesmo. Tem uma fala tua que eu já vi dizendo que assim, imobiliária precisa virar empresa, né? Eu acho que a gente tem muitos donos de imobiliária que tem empresa, né? Tem a imobiliária lá há 20, 30 anos e de mercado, mas na prática, quando tu entra, tu vai perceber que ela continua sendo só uma imobiliária, só entre aspas, né? E ele deixou, ainda não evoluiu
para ser uma empresa. Essa empresa, ela traz, né, ser uma empresa traz complexidades que vão além de ser uma imobiliária. Ele continua sendo uma imobiliária, mas né, profissionalizar significa, né, tu trazer outras camadas de demandas para o negócio. Não sei se tu, né, se essa avaliação tu concorda, ou por que tu concorda ou discorda em relação a esse profissionalização e tornar imobiliária empresa? Concordo e você me ajudou a responder o terceiro exemplo que o Justo me pediu na pergunta anterior. Tem imobiliárias, exatamente, a gente pode ficar as imobiliárias que... porque a imobiliária ela não pode abandonar a tradição. Além do nome e de práticas que a gente está tendo um movimento pendular. Eu estou percebendo, eu leio bastante sobre isso, as pessoas estão começando a rejeitar a tecnologia. O ser humano já está percebendo tanto que ela rouba a gente, né, do próprio corpo, das próprias interações humanas. Eu acredito nesse movimento pendular. Então, adaptar a novas práticas é importante e nem todos fazem isso. Eu fui numa imobiliária, não posso citar o nome, em São Paulo, ela tinha 2.000 imóveis administrados. De repente, para grandes carteiras do Brasil, 2.000 imóveis não seja grande, mas para a média 2.000 imóveis é bastante coisa. Uma imobiliária de médio porte é um banco, é um mini banco, circula muito dinheiro ali. E eu me lembro que... Engraçado que a imobiliária reclama o tempo todo, né, ali da gente. Precisa ser imobiliária, não sei o quê, mas não larga a gente. Então, abaixa, porque eles querem... A barreira de saída também é grande. Poxa, se eu vou começar um relacionamento em outra imobiliária, isso gera acomodação de algumas imobiliárias. E aí a gente tem um problema que também é sucessório, né? As imobiliárias, como elas são na maioria familiares, 95% são familiares no Brasil, elas têm uma interrupção da sua evolução em função de uma questão sucessória, de não ter um filho ou um gestor que se tornou sócio e evoluiu. Então eu vejo essa distinção sim, Vicente, bem claramente de, cara, beleza, eu comecei como imobiliária, mas hoje tem vários produtos financeiros, vários tipos de serviços de entrega, antecipação de aluguéis, gestão de carteira, decisão familiar, sucessão, não agora da imobiliária, mas sucessão quando há um espólio, que você consegue fazer gestão de grandes patrimônios. Você pode, inclusive, fazer parcerias com... eu tenho uma participação imobiliária em Paracatu, chamada Área 38, do colega de vocês, Felipe. A gente começou a fazer uma parceria com uma investidora de investimentos. Você fala assim, cara, mas como é que você vai fazer uma parceria com uma empresa que investe em capitais, em papéis, que é concorrente de investir em imóveis? Cara, eu aprendi isso num texto que eu aconselho quem estiver vendo a gente aqui ou ouvindo. Miopia e marketing. Cara, antes de canibalizar o meu negócio, eu vou fazer um negócio que eu prefiro estar nas duas pontas. Uhum. Então, a gente hoje consegue fazer a gestão. Tem uma pessoa que tem bastante dinheiro, quer investir, e a gente vai tomando decisão conjunta. Se for para investimento em mercado de capital e futuro, a gente tem uma parceira. Se for para investimento em tijolo, né, para usar aqui uma metonímia, a gente tem também serviço em casa. Então, essas adaptações, adoção de novas práticas, eu vejo que, concordo com você, eu vejo que nem toda imobiliária adota. É isso aí, importante essas conexões, né? Acabando tendo dois lados aí para o teu cliente investidor. A gente estava conversando antes, Claudino, já falamos outras várias vezes, né, sobre o dono de imobiliária, que muitos eles não sabem consumir o marketing, a tecnologia, eles não dão a atenção devida para esses dois pontos dentro da imobiliária. Olham muito para a operação e acabam ficando para trás, né? Nesse ponto, assim, marketing, tecnologia. Tu consegue dar um exemplo concreto, sem citar nomes, logicamente, de uma situação que tu viu acontecer isso? Eu tenho vários exemplos. Em relação à sua afirmação, eu faria uma separação do marketing e tecnologia só no aspecto dar atenção. Eu percebo que os imobiliaristas dão atenção à tecnologia, só que de uma maneira desinformada. Sai assim no mercado, sai num congresso, sai numa propaganda, agora tem que usar tal tecnologia. E ele sai adotando aquela tecnologia e faz um monte de penduricalho porque ele não tem a capacidade crítica de entender. É isso que eu chamo de não saber consumir. No marketing, sim, eu vejo as duas coisas. Às vezes ele não sabe consumir, ele não sabe entender o que é posicionamento, o que é marketing, como isso interfere na tipologia da fonte da logomarca, nas cores e como tratá-la. Você é um exemplo, inclusive, muito positivo de branding, né? Que é uma branding do inglês no gerúndio, né? É uma ação contínua. Você vai construindo marca, né? O conceito de marca são todos os pontos de contato com você e a empresa, não é só a identidade visual. Então, eu percebo que eles não dão tanta atenção para o marketing, não sabem consumir. E em tecnologia, eu acho que tem uma nuance. Eles dão atenção, sim, só que eles não sabem consumir. Eles, às vezes, contratam para não ficar para trás.
E talvez seja verdade o que você está dizendo. Eu vi várias imobiliárias, pronto, eu consigo responder em blocos aqui. Eu percebo que toda imobiliária deveria ter um cara sagaz em tecnologia. Um cara que seja early adopter, né? Como os americanos falam, que é aquele cara que é o Vicente, que adora, a tecnologia apareceu, ele entende, absorve, critica e eventualmente descarta. Vou chutar aqui, Vicente, eu acho que 80% das tecnologias que chegam para você descarta e nem precisa deixar de estudar. E aí você acolhe aquelas 20% que faz mais sentido e aplica da melhor forma aquela ferramenta. Você é a exceção à regra, né? Você é a exceção que confirma a regra. Então eu sinto isso sim, justo. Eu tenho uma visão, Claudino, assim, que no mercado imobiliário a gente tem pouco de uma prática que deveria ser presente em praticamente todos os negócios, que é a empresa ter capacidade de sim contratar tecnologia, que isso é uma parte bem importante, como contratar, e aí tu exemplificou, né? Quando eu vou contratar um software, estou maduro para isso, não estou, como implementar isso, mas também eu acho que em época de IA, toda empresa, em todo segmento, né? Empresas, falando de empresas médias, grandes, mas também às vezes empresas até de porte menor, vão ter que passar a ter capacidade de desenvolver alguma solução de tecnologia para resolver problemas do seu negócio, tá? Porque, primeiro que as barreiras de entrada, tu falou antes, né? A barreira de entrada agora para o uso de tecnologia, ela está cada vez menor. O conhecimento técnico necessário para se desenvolver uma solução tecnológica, ela está cada vez menor. E eu não estou falando necessariamente de problema de altíssima complexidade. Estou falando de problemas de baixa e média complexidade, que na verdade são a maioria dos problemas que a imobiliária tem no dia a dia. Eles não são problemas insolúveis, extremamente complexos. São problemas do dia a dia real, como capital imóvel, como atender melhor, como me relacionar bem com um locador, como fazer avaliação de rentabilidade de carteira. Bom, inúmeros pontos de possibilidade de melhoria do mercado imobiliário que eles passam por soluções que poderiam ser desenvolvidas dentro da imobiliária. E isso é uma das coisas que eu vejo. A gente hoje não tem essa cultura de que eu tenho que ter dentro da minha empresa a capacidade de desenvolver. E dentro da minha empresa eu não estou falando, não importa o formato de contratação, se é funcionário, se é alguém prestador de serviço, se é um parceiro, mas é a capacidade de olhar para o problema real e dizer assim, olha, existe uma tecnologia pronta ou existe uma tecnologia que eu posso desenvolver para resolver esse problema e tirar esse problema da frente. Eu acho que esse é o ponto, porque as pessoas estão contratando tecnologia pelas empresas que batem na sua porta oferecendo uma tecnologia. Tipo, olha que legal isso aqui. E elas deveriam contratar a tecnologia pelo problema que ele tem. Qual é o maior problema hoje? Existe alguma tecnologia que pronta ou eu posso desenvolver para solucionar? Eu acho que é a forma de ver diferente, então... Deixa eu fazer 3 pontos aqui rápidos. Primeiro, a gente tem que considerar, para quem está ouvindo a gente, ou vendo, eu nunca vi uma valorização. Desculpa, ainda não vi, mas já ouvi. Fico até a dica para você. Eu coloco ali os podcasts, separo, e aí eu fico ouvindo vocês lavando louça de manhã. É um exercício que eu já faço, acordo mais cedo, e eu fico ouvindo quando eu estou indo para academia e quando eu vou lavar louça, porque a gente tem que otimizar tempo. Então é importante a pessoa também se tomar a iniciativa de se informar. Mas sobre o que você trouxe, tem que olhar o porte da empresa. A gente tem uma Lelo em São Paulo, que é administrador de condomínio, locação e venda há 80 anos. Tem um prédio de aço escovado e espelhado de 7 andares. E aí vocês dois fizeram diferente. Fizeram uma parceria entre vocês dois e fizeram, entre aspas, um consórcio e contrataram uma profissional, né, para poder ajudar a empresa de vocês. Vocês viabilizaram isso para além dos seus skills, né, das suas capacidades de tecnologia. A segunda coisa, que eu acho que a gente já conversou sobre isso, você vai concordar. No fundo, Vicente, se você olhar para trás, a gente tinha todo mundo tinha funcionário. Algumas imobiliárias prosperavam, outras não. E é o saber pedir. Se você não sabe pedir para o funcionário, treiná-lo, e você tem que treinar o funcionário e saber pedir para ele. Se você não formula bem, não dá uma direção, que é o que você está falando de... Primeiro eu tenho que entender o que eu preciso antes de solicitar a tecnologia ou o que for. Então eu estou trazendo uma questão ainda princípio, a anterior, que é o saber treinar e pedir. Então você vai entender a analogia agora. Em 1990 existiam imobiliárias. Todas aqui da BMI já deveriam existir. E aí você chegava em 1990 e alguma coisa e falava para o funcionário, treinava ele e pedia algo. Se você treinava mal ou não treinava, ou pedia errado, passava uma semana e te entregava errado. E você ficava insatisfeito e sua empresa não evoluía. A inteligência artificial é isso. Você tem que treinar a inteligência artificial.
e depois você tem que saber pedir. A ideia de que inteligência artificial e sistemas como esse vão amplificar algo é verdadeira. Vão amplificar, inclusive, coisas ruins. Se você não nutrir, não treinar uma inteligência artificial, e se você não souber fazer, contrate alguém ou faça uma parceria com alguém, ou desenvolva alguém nisso, pague treinamento para ela, e tem que saber pedir. E para saber pedir, você tem que ter consciência do que você é e onde você quer chegar. É importante, acho, complementando o que o Vicente estava falando, ter uma pessoa dentro da empresa olhando para a tecnologia. Às vezes o dono pode ter um grande olhar, mas ele também não vai ficar o dia inteiro tocando aquela operação para frente. E uma imobiliária pequena, às vezes, vale mais a pena ele investir em alguém que olhe para essas frentes e deixar alguma outra questão de lado. Ou dividir esse custo com alguém, que nem eu fiz aqui com o Vicente, outros já fizeram. Mas a importância de ter alguém olhando para isso todos os dias dentro da tua imobiliária é onde começa a mudar o jogo, né? Sabe que eu vejo que tem um outro desafio na questão de implantação de tecnologia no mercado imobiliário, que é assim, ó, por exemplo, a inteligência artificial, ela não é um tema que tem que ser colocado na TI, por exemplo. Então a TI é responsável pela inteligência artificial. Não vai dar certo. Não é assim que funciona. Não é. A inteligência artificial é uma ferramenta, que ela é uma ferramenta que pode ser utilizada de diversas formas, que quanto mais pessoas dentro do teu negócio tiver noção de quais são as potencialidades de uso da IA dentro do negócio, mais iniciativas você vai conseguir ter. E principalmente as pessoas que conhecem o teu negócio. Não adianta ser a pessoa técnica que está lá na salinha da TI. Não, é o teu gestor de locação, é o teu gestor de marketing, é o cara que faz o atendimento ao locador, que pode pensar, pô, olha só, isso é que eu faço de forma repetitiva, eu tenho uma base de conhecimento interessante, eu tenho um acesso a um banco de dados que eu posso dar, que pode me trazer informação, e a IA pode me resolver. Talvez essa pessoa não vai ser a que vai saber programar, provavelmente não vai ser. Mas aí ela vai chamar a pessoa mais técnica para tentar desenvolver. Seja uma pessoa funcionário, seja um terceiro, seja às vezes uma empresa de fora. Mas se as pessoas que estiver dentro do negócio, que tem os problemas, não tiver a capacidade de olhar para o problema e dizer, olha, eu acho que com o IA a gente consegue resolver isso e acionar, a gente não vai Não, eu vou te trazer 2 pontos então. Você me fez uma boa provocação. Primeiro, cara, IA hoje era o que foi o computador. Quando começou a surgir computador, você tinha que chamar um técnico para usar. Hoje é um absurdo dizer que computador é só de tecnologia. Todo mundo usa, administrativo, contratos, o que for. E internet é a mesma coisa. É a mesma coisa de restringir só um técnico a usar a internet. Todo mundo usa. IA já está acessível para todo mundo e fácil, né? Você pode, às vezes, até pedir errado que ela vai te ajudando. E o segundo ponto, que foi uma coisa de uma outra fala sua, cara, quando você for consumir uma tecnologia, a IA consegue complementar. Às vezes a gente contrata 2 tecnologias para fazer uma determinada parceria entre elas para poder divulgar imóveis, fazer gestão dos leads, depois fazer administração locatícia se for o caso, você vai usando diferentes ferramentas, mas nunca está satisfeito, porque sempre existe uma componente que é personalística. Você tem um jeito de trabalhar na sua cidade, um público tão específico, por isso que imobiliários são 70 mil e não são 7 gigantes do Brasil. Imobiliário local e é assim no mundo inteiro. Então, você tem peculiaridades. Para você complementar, e você fez isso, inclusive, muito bem, você vai complementando algumas funcionalidades da sua empresa com IA, sem depender de uma empresa de fora para poder prover essa solução. Perfeito. Então, Dino, a gente vai voltar num tema. Se deixasse, eu ficaria aqui falando sobre IA, sobre tecnologia o dia inteiro, mas a gente quero voltar num tema interessante que tu falou sobre barreira de entrada, né? Nosso mercado, dá para dizer que ele tem uma baixíssima barreira de entrada. Barreira de entrada para criar uma imobiliária, basicamente é tirar o Cresce e pode começar a intermediar, né? Compra e venda de imóveis, locação, enfim. Na tua visão, essa facilidade de entrada é o que mais prejudica na evolução do nosso setor, ou o problema está em outro lugar? E se a gente tivesse uma barreira de entrada mais alta, tu acha que o mercado imobiliário seria muito maior, ou independe desse assunto? Alto grau de especulação aqui, vou chutar, acredito que sim. Hoje a gente tem condições institucionais e ambiente muito favorável ao mercado imobiliário. Perceba que a gente estamos vivendo o boom Boom não. Estamos vendo a gente antigamente falava de pirâmide etária porque ela era assim, né? Mas a demografia do Brasil, a gente está no bônus demográfico. Essa era a palavra que eu estava recuperando. O bônus demográfico, a gente fala de crise aqui, e como eu viajei mais países, morei em alguns e estudei outros. Quando a gente fala aqui de crise, eu fico pensando em Detroit, Japão, alguns lugares que realmente tem
um processo deflacionário do imóvel, que é pior do que a inflação, né? Você comprar um ativo de 1 milhão e ele valer 900 mil um ano depois é pior. E o nosso mercado continua valorizando o aluguel e o valor venal. A gente está tão mal acostumado que acha que isso é comum, isso é uma exceção. O Brasil é incrível. Então a gente tem uma demografia que vai começar a pender, se a gente não fizer nada, em 2041. Vai começar. Perceba que a Nigéria, em 10 anos, vai ter a mesma população produtiva dos Estados Unidos. E por isso que lá está tendo boom imobiliário nesse momento. Assim como foi com a China. Então, até o Vietnã está vivendo boom imobiliário e o Japão tem... O cara morre, o imóvel vai para espólio e não tem quem compre. Porque a pirâmide deles inverteu. Então, a gente tem uma demografia positiva, a gente tem institucionalidade, que é a alienação fiduciária. A gente nunca teve problema de bolha de crédito, como foram os subprimes de 2008. Então, a gente tem uma série de ambientes econômicos, institucionais. A gente fica pautando, mas vai entrar um governo de direita, esquerda. Gente, todos os governos estão preocupados, até para fins eleitoreiros mesmo, em prover crédito para o mercado imobiliário. Então, a gente tem ambientes favoráveis. Por que não melhora? Possivelmente por conta dessa baixa barreira de entrada. A gente tem... Quando você, que está ouvindo a gente, corretor de imóveis e dono de imobiliária, tem um concorrente ruim, parece vantajoso, né? Se o concorrente está ruim, você está bem. Agora, quando você começa a ter muito concorrente ruim, você queima o mercado. A má prestação de serviço cria uma ideia errônea de que não tem bons prestadores de serviço. Então, a baixa barreira de entrada é um convite para o amadorismo. Então, eu acredito sim que e aí é especulativo, eu acredito que o maior inimigo nosso é a nossa baixa barreira de entrada e, por consequência, a nossa baixa profissionalização. Hoje estava conversando com o pessoal da BMI, um outro parceiro nosso, estava falando sobre, sabe a quantidade de imobiliárias que nasceram na minha cidade, de pessoas que saíram da minha empresa e abriram essa imobiliária. E hoje a maioria delas já não existe mais, porque eram pessoas que eram, às vezes, bons profissionais, enfim, ou se achavam capacitados para ser dono de imobiliária. E a gente sabe que não basta ser um bom corretor para ser um dono de imobiliária. A gente já falou sobre todas as complexidades que tem aí. Isso aconteceu na minha cidade, na tua cidade. A quantidade de pessoa que saiu do nosso time, acabou abrindo imobiliárias. E que bom que o Brasil é um país, né, que a pessoa pode ir lá empreender, ter a sua, né, dar a sua tentativa de prosperar, mas no final das contas, se a maioria das empresas não prospera, de alguma forma o mercado imobiliário pode estar sendo impactado. A baixa percepção do serviço prestado, eu concordo contigo, impacta de forma negativa para quem está no setor. Muitos corretores saem, abrem a sua empresa, só que esquece que tem toda aquela parte da gestão, e ainda quando escolhem colocar a locação junto, piora muito mais, né? Que aí o buraco é bem mais embaixo. E alguns têm sucesso, né? Mas a maioria a gente vê que não, porque falta essa barreira de entrada é muito fácil, né? Então, acho que isso aí as pessoas não se dão conta do que está ali na frente. Mal comparando rapidamente, Justo, a gente vê o Vinícius Júnior, Neymar, mas a regra é o cara que não deu certo. Sim. Então, a gente olha que os caras que tiveram êxito estão aqui em Aracaju hoje, mas eles são a exceção da regra. Quantos quebraram para ter alguns aqui? Né? Exatamente. E falando de locação, Claudino, no Brasil a locação passou de 18% para 24% dos domicílios. Canadá, Europa, chega a 40%, 50%. Né? Esse crescimento é inevitável aqui também no Brasil? Ou tu acha que tem algumas características que limitam essa curva? Assim, vou trazer. Tem algumas coisas que a gente não consegue provar, a gente fica teorizando. Estados, aí eu estou falando disso, se é província, se é país, se é uma federação, confederação, depende do tamanho do país e da sua forma de sistema político. Mas, de maneira geral, mercados mais maduros moram mais de locação. E a segunda componente é geracional. Nós estamos passando, eu errei nisso. Se você me perguntasse há 5 anos, eu teria falado uma coisa e eu me equivoquei. A prática provou o contrário. A geração Z, ela talvez seja, e eu acho até importante aí para quem estiver ouvindo ou vendo a gente, a geração Z é a melhor geração da história para mim, consumidora de mercado imobiliário. Por que eu achava que não seria e eu me equivoquei? Eu achava que eles iam ter uma interação com tecnologia e velocidade tão grandes que eles iam praticamente dispensar a necessidade de interação humana para consumir, como já acontece com, sei lá, iFood, Netflix, o que for. Você não tem muita interação humana para poder consumir serviço. Então, eu imaginei que isso fosse impactar nosso setor. Só que o que acontece? Essa geração, e aí eu batizei ela como a geração faz para mim. O que a geração faz para mim?
culturalmente, essa população ela está tão focada em se desenvolver profissionalmente, de estudar e preservar o seu momento de lazer, até nos ensina muito essa nova geração, apesar de mais jovens, que eles não têm tempo para, por exemplo, treina. Vocês dois sabem o que é treina. Eu não sei se essa geração sabe o que é treina mesmo, se eles não têm que perguntar para alguém ou procurar no Google. Por quê? Antigamente a gente pegava treina para o quê? Eu vou medir minha cama para saber se vai caber no quarto novo. Eu levava numa visita de imóveis. Então, essa geração ela não quer isso. Se ela for bem conquistada por um corretor de imóveis, uma imobiliária, ele, depois desse momento de desconfiança, que ele aprovar você, ele vai fazer assim, faz para mim. Do tipo, cara, eu estou querendo alugar, comprar um imóvel. Como é que é? Tem isso, tem aquilo, eu preciso disso. Tá? Então pode comprar, pode alugar. Herdeiros, né? A gente está com... Hoje saiu um artigo... cara, eu não vou saber a fonte agora, depois a gente manda aqui, né, para mandar lá na legenda de vocês, mas é uma pesquisa, até escrevi para um artigo para o Portas, acho que é 93 trilhões de dólares, nesse momento estão passando de geração. Os herdeiros não têm a cultura de quem construiu o patrimônio. E no Brasil, a gente chega na casa de bilhão, eu pesquisei, não vou ter os números de cabeça agora, mas está num artigo, posso mandar para vocês. Como é que a gente vai tratar essa população? Porque ela vai herdar esse imóvel, aí você vai falar espólio, ITCD, cartório, faz para mim. Ela vai falar, faz para mim, Vicente. Só que ela tem que confiar em você, porque essa geração é desconfiada. Então ela vai legar para a gente dizer o seguinte, cara, escolha o que eu devo vender, se eu tenho que pegar uma peça do inventário para poder pagar o ITCD, que é gigante. Aliás, no Brasil é baratíssimo, é 3%, 4%. Onde eu moro é 20%, é uma outra lógica social. Mas, então, você vai começar a assessorar essa pessoa porque ela não quer parar de fazer o curso de fotografia, massoterapia, teatro, ou parar o trabalho dela, ou tirar o lazer dela de tomar a IPA dela, ou nem bebem, né, porque eles estão bebendo menos para o bem deles. Então, são gerações que querem se ocupar com lazer, estudo e trabalho e não querem mais se ocupar com obra, com construir, comprar um terreno para construir e medir a cama com uma trena. Perfeito, concordo contigo. Apesar de que tomar IPA, para mim, é um dos hobbies que eu tenho também. Gosto de tomar uma boa cerveja. Fica a dica aí também. Então, vamos lá, Claudino. Eu quero, antes de ir para a próxima pergunta, eu quero fazer um agradecimento novamente para os nossos parceiros, patrocinadores, a Loft, nossa parceira da fiança da Loft CRM, Garantia Invest, financiamento, o nosso parceiro Thales lá da Loft. E também a Laís, que é a nossa inteligência artificial do mercado imobiliário, que nós falamos tanto da inteligência artificial. Procure a Laís, conheça, procure saber, porque vale a pena implementar a operação da Laís. E eu queria, então, entrar num outro ponto que a gente discutiu um pouquinho no início, que foi o seguinte. No mercado imobiliário americano, e falasse também no canadense, existe o MLS, né, onde as imobiliárias compartilham o inventário. Né? Em teoria todo mundo ganha, né? A gente tem lá a competição é pela prestação de serviço e não pelo imóvel, né? Ou seja, o imóvel praticamente todo mundo tem acesso, mas o bom serviço prestado é o que vai segurar aquele comprador, aquele interessado, né? No Brasil a gente tem uma outra realidade bastante diferente. A gente tem um dado aqui, sei que ele está um pouco desatualizado, mas existe uma pesquisa que diz que, por exemplo, na cidade de Salvador, 77% dos compradores de imóveis negociaram direto sem imobiliárias, né? Então, esses dois mundos, né? Tu acha que o maior concorrente da imobiliária no Brasil é outra imobiliária ou é a venda direta do proprietário para o comprador? Tem dados objetivos que sustentam essa hipótese de ser o mercado, a cultura, venda e negociações diretas são maiores concorrentes do que as imobiliárias. Né? Então, e a expressão disso também é como a gente se une aqui em redes para poder trabalhar, inclusive para fazer pleitos no Congresso Nacional. Nos Estados Unidos, especificamente, como é que funciona? Eu sou atendido por vocês, e eu falo assim, cara, e aconteceu, vou dar o caso real, isso eu posso dar. Eu fui para Toronto, naturalmente eu procurei uma corretora brasileira que estava lá. E assim, a gente foi muito ingênuo e eu não poderia ser, né? Eu sou do mercado imobiliário, sou estudioso disso, mas a gente logo que chegamos lá, a gente procurou uma corretora brasileira, nos indicaram, não foi difícil, a própria internet permite essas conexões remotas, e aí ela chegou lá e realmente nos atendeu muito mal.
Mas assim, com um desleixo assim, eu não vou tomar muito nosso tempo de tudo, de triagem, né, e decupagem de imóveis, escolha dos imóveis, o trato mesmo pessoal, nível baixo de informação, de proatividade, em todos os sentidos que eu puder aqui descrever, foi bem ruim a experiência. Cara, fui lá e conversei com um amigo meu, falei, cara, tem um colombiano aqui, que é amigo meu, que faz negócio para mim, eu vou falar com ele. Fui falar com ele e falei, não posso te atender, você já foi atendido pela outra. Aí já começou a explicar por que ela atendia mal. E aí a gente procurou até que a gente parou, aí eu posso falar o nome, Maral, que é uma mulher iraniana. Ela que morava lá e começou a atender a gente. Ela falou, não, vocês de fato vão ter que esperar aqui um prazo grande, que a gente não podia esperar, 3 meses, alguma coisa assim, para voltar a ser atendido por outra pessoa. Ou você vai ter que fazer por escrito que fui mal atendido e por isso solicitar que eu possa ser atendido por outro. Por conta da parceria e união deles. É igual aqui no Brasil, né? Exatamente assim. É mesmo A pra gente roubar o cliente do outro corretor, às vezes, faz cada uma, né? E assim, e eu fiz foi constrangedor. Vejo que tem uma barreira real, que é psicoemocional, né? Como é que eu vou falar com a pessoa com que eu vou encontrar na rua, que ela me atendeu mal de tal sorte que me fez com que eu formalizasse isso para poder ser atendido por outro. Eu fiz, até hoje já me mudei 4 vezes dentro de Toronto e estou até comprando um cottage lá. E as primeiras experiências foram de locação, todas geram bastante comissão, o valor agregado lá é alto. E eu falei, e estou super satisfeito. A Maral, ela cria piqueniques com os clientes dela, faz integração, porque é um país cosmopolita, então vem muita gente fora, então ela também tem esse papel adjacente. E estamos super satisfeitos. E só que, assim, perceba que foi constrangedor a saída. No Brasil, aí você deu um exemplo de Salvador. Essa foi uma pesquisa da Netmóveis, da célula de lá. Foi a Lourdes, o nome dela é Escarabinha, alguma coisa assim, está me faltando agora, me perdoe, Lourdes. Ela promoveu, ela era uma profissional de São Paulo que estava fazendo um projeto lá, ela fez uma pesquisa real. Talvez lá seja o pior local, né, de termos de adoção, porque realmente a prestação de serviço lá é muito ruim. Então as pessoas preferem fazer negócio direto. Eu vou destacar o contrário. A gente tem aqui no Brasil alguns fenômenos interessantes. Passo Fundo é uma cidade de 250 mil habitantes que é assustadora. Não tem negócio fora de imobiliária. É um modelo assim para ser copiado. Óbvio que para isso tem que ter aquela imobiliária que às vezes sai na frente, como a gente tem na BMI a Franciose, a Toca, que são imobiliárias que têm uma prevalência tão grande no mercado, um share tão grande, que ela educa o mercado. E aí a gente teve Passo Fundo. Passo Fundo é uma referência, uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes. Você tem 3 players lá que praticamente dominam o mercado e educam o mercado. Então você tem Itapê, lá do Franciose, você tem a Marília Toca, você tem imobiliárias que cresceram com um share tão grande e teve tanta prevalência, e em vez deles tentarem criar inimizade, concorrência predatória com os concorrentes, eles se uniram mesmo assim. Então, a união das imobiliárias, cara, você tem que saber comprar as brigas certas. Eu sou seu concorrente, mas na hora de pleitear alguma coisa na prefeitura, ou mesmo no Congresso sobre a reforma tributária, se não houver união, vai realmente prejudicar o setor como um todo. Perfeito. Tu vê um exemplo lá do Canadá que tu deu, né? Pô, uma brasileira, tinha tudo para te atender bem, com as limitações que ela tinha lá, ou o mau atendimento, ela chegou ao ponto de tu fazer uma solicitação para poder ser atendido por uma iraniana que, ela queria até piquenique para atender bem os clientes, criar uma rede, criar um relacionamento, um clube de clientes ali, né? Então, existe muitas opções para os corretores se destacarem e as imobiliárias também, né? Claudino, eu estava lembrando que tu escreveu 2 livros, né, sobre mercado imobiliário, e quando tu foi pesquisar material, tu descobriu que quase não existia literatura sobre isso, sobre esse negócio, né? Por que tu acha que o próprio mercado nunca se preocupou em documentar a si mesmo? Cara, pergunta que nunca me fizeram. O porquê, eu sempre pensei isso como um fato objetivo e a consequência disso, mas a causa... Bom, eu acredito que tem a ver com o que a gente já falou, né? Baixa barreira de entrada, você tem pouco apreço pela educação do setor, você quer construir algo que te dê receita, e o empreendedorismo, às vezes, ele move o país, mas ao mesmo tempo ele negligencia. Acho que as coisas têm que andar junto, né? Vocês são exceção. O Vicente mesmo, ele tem participações em instituições de educação.
Então, eu acho que é por conta da baixa barreira de entrada e o empreendedorismo do dono de imobiliário é o cara que é o dono da padaria. É o cara que não tem tempo, né, para poder se preocupar com essa coisa conteudista. O primeiro livro ele foi sobre empreendedorismo e gestão e eu pedi a ajuda de vocês, né, vocês me ajudaram na escrita dele. Foi até uma coisa que eu tive que recorrer. Eu tive que entrevistar pessoas, né, de destaque do setor imobiliário para construir um texto e refiná-lo, dada a falta de referência biográfica, inclusive fora do Brasil. No livro 2, eu já conto uma coisa com mais independência e fazendo inferições, que é estudar questões culturais, por que existe sistema cartorial, notarial no Brasil e registral. Você tem que fazer um contrato particular, depois escriturar e depois registrar. E em outros países, principalmente países anglo-saxão, eles têm modelo, que é o modelo francês e o modelo romano. Por que o nosso tem que passar por 2 cartórios? Então, isso vem muito da questão da cultura de desconfiança, né? A gente não confia no outro, então a gente tem que onerar o processo de formalização de acordos, né? Nos Estados Unidos você pode, de fato, em Las Vegas, casar e colocar num guardanapo e depois você prova que não casou. Porque supõe-se que ninguém vai ficar fazendo ostensivamente isso à toa. Se você flexibiliza aqui os processos no Brasil, é como quando eu morei na Inglaterra, que eu tinha um lugar na entrada do ônibus, só tinha motorista, não tinha cobrador, você colocava assim, as compras e as suas bolsas na entrada para não ter que carregar. E ficava lá no fundo. Imagina isso no Rio de Janeiro, você colocar suas coisas, seus pertences na entrada e sentar no fundo. Então a nossa cultura que é uma cultura moura, né? Nós somos ibéricos, né? Portugal colonizou a gente e eles foram invadidos lá nas cruzadas. Tem todo um nexo causal de cultura. Os árabes não têm apreço pelo que é do outro, né? Eles tanto que invadiram a Península Ibérica e tanto impactaram a nossa cultura que os muxiribás viraram o cobogó que tem em Recife e em Brasília, que são aquelas construções com aquela decoração perfurada. Então eu fiz um apanhado geral de como o livro 2 resgata a nossa história de 10 mil anos antes de Cristo até os dias de hoje, para poder entender o porquê que nós consumimos mercado imobiliário. Vou falar uma última coisa aqui para não estender muito, Justo. Mas, por exemplo, por que a gente tem vistoria no Brasil? Eu não tenho vistoria lá em Toronto. Eu chego lá, a gente está aqui numa sala, estrutura muito boa, né? Parece ter sido reformada recentemente, mas se eu for procurar aqui, vai ter uma manchinha na parede, uma pontinha quebrada. Isso é intolerável, né? Eu já entrei em audiência com o juiz, foi uma vez só na vida. E o juiz falou assim, cara, não existe pintura seminova. E realmente no Brasil não existe jurisprudencialmente. Se você entrou numa sala, suou pela cabeça, bateu no teto, já tem que ter vistoria e ver se foi pintado agora. Então, isso onera o processo, dificulta a vistoria de entrada e saída. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente não confia no outro. Aí no livro eu conto lá a vinda da família real, que entrava nas casas das pessoas para poder morar e entregava de qualquer jeito. E aí eles falavam assim, agora vai ter que passar vistas, né? Português de Portugal vai ter que passar vistas. O coletivo de passar vista é vistoria. Daí que surgiu a expressão no Brasil que a gente usa até hoje. Lá em Toronto, não. Lá em Toronto o cara olha assim, cara, tá legal aqui. Tem que fazer uma coisinha ali que eu mesmo faço. Obrigado, pode ir. Eles fazem a vistoria, Vicente e Gustavo. Eles fazem a vistoria do imóvel de saída, quando você avisa que vai sair, um mês antes. Ele dá uma olhada. Você destruiu a casa? Não. Fica mais um mês e vai embora. É a enciclopédia do mercado imobiliário, né? Daniel Claudino, sigam lá no Instagram. É isso aí, cara. Conhecimento puro. Os 2 livros muito legais. E a gente sabe que o mercado imobiliário, e todos os mercados, é feito de erros e acertos, né? Tem erros maiores, erros menores. Qual o erro mais caro que tu já viu um dono de imobiliária cometer? Sabe aquele erro que quando tu vê, tu sabe que vai dar problema? Respondendo rápido, em síntese, a não valorização dos profissionais que ele está ali na empresa. A rotatividade, ela mina a imobiliária. Por quê? Em regra, e aí combinado com a não documentação dos processos. Então, eu trago uma pessoa que passa ali 2 anos e só ela sabe o que ela está fazendo. E ela, de repente, sai da imobiliária. Ela leva com ela não só a mão de obra dela, mas ela leva o conhecimento. A pessoa que vai ocupar o lugar dela não sabe como ela fazia aquilo. E o dono da imobiliária também não. Perfeito. Isso aí pode casar prejuízo e rombos impressionantes no negócio. Concordo contigo. E vamos lá, para a gente ir para uma pergunta final. Se tu pudesse mudar uma única coisa no mercado imobiliário brasileiro amanhã, né? Não tecnologia, lei, mas um comportamento de pessoas do setor. Qual seria essa mudança que tu faria? União do Estado com o privado. A gente marginaliza o sistema.
A gente tem nossos motivos. A gente tem um conselho de corretores de imóveis. A gente tem a necessidade, né, de ter o Cresce para exercer a nossa profissão, pessoa física, e quem empreender, pessoa física e jurídica. Eu mesmo sempre marginalizar no sentido de a margem de, né? Não no sentido do senso comum que traz uma percepção de criminalidade. Não é isso. Estou falando colocar na origem da palavra, na acepção da palavra, colocar a margem, não dar tanta importância. E eu nunca dei tanta importância. Hoje eu participei de projetos do Cresce. Continuo sendo um crítico e achando que pode se melhorar muitas coisas, mas eu percebi que o nosso afastamento do sistema nos prejudica. Por exemplo, pauta da reforma tributária. Está duas frentes divididas lutando pela mesma coisa. Então, se a gente estivesse junto. Então, a educação do mercado. Então, vamos ser críticos do sistema? Vamos, diretamente para eles. Vamos nos reunir com eles e tentar. Hoje a gente tem uma celebridade, eu chamo de celebridade. Quem conhece Marcelo Brugnoli? O que a gente vai falar de um cara como esse? Cara empreendedor, referência, educadíssimo, agradável, inteligentíssimo, participa de projetos de tecnologia, projetos institucionais, projetos de empreendedorismo. E ele virou presidente de Cresce. Ele é quase uma quimera, né? Ele é uma coisa estranha, né? A gente até estranha. E por que a gente tem que estranhar isso? Por que a gente não pode... Eu não costumo ficar pautando o que os outros estão errando, porque não tem eficácia. Eu costumo olhar onde eu estou errando. Se o sistema está errando, se o privado está errando, se vocês dois na frente estão errando, ok, eu posso observar, se tiver espaço, falar, mas eu tenho um comando sobre as minhas atitudes. E a minha atitude hoje é de continuar no privado, mas também de participar do Estado, porque a gente nunca vai se entender, são pessoas diferentes. Empreendedor, sua sangue, faz a roda gerar. Mas a gente precisa para chegar no lugar também do Estado. Eu acho que o que eu mudaria é que tivesse mais união, aonde pudesse ser possível, claro, e eu acho que o nosso mercado como todo estaria melhor. É só uma crença minha. Perfeito. Claudinho, nós vamos entrar agora num ping-pong final, perguntas e respostas rápidas. Bacana. Tá? Vamos lá. Venda ou locação? Se tivesse que escolher só um pro resto da vida. Locação. Locação. E o mercado imobiliário brasileiro, mais amador ou mais resiliente? Mais resiliente. Melhor mercado imobiliário que tu conheceu fora do Brasil? Por motivos econômicos não funciona melhor, mas tem um sistema bacana que é a Argentina. Lá, assim como China, que é de outro extremo, eles têm... você habilita e treina corretores, você não tira o Cresce pessoa física, você só tira a jurídica. E a jurídica que treina e garante que, se você, por exemplo, formar um corretor e der o Cresce para ele, justo, você é responsável por ele. Isso gera uma desburocratização e também um compromisso com a profissionalização maior. Então, da Argentina, por incrível que pareça, eu traria como referência. Legal. Legal, legal. E um livro que todo dono de imobiliário deveria ler, que não seja o teu? Que não seja o meu? Você está... Dependendo se for mercado primário, eu faria Real Estate, do Guilherme Lapo. E eu gosto muito do Raul Fugêncio, né? Então, já li mais de uma vez. Legal. A IA vai substituir o corretor ou vai salvar o corretor? Não, vai salvar o corretor que quiser ser salvo. Isso, perfeito. Uma coisa que tu aprendeu no Canadá e que o Brasil deveria copiar? Eu acho, desculpa ser repetitivo, eu acho que ainda é a questão do corretor que atende o cliente. Independente se ele vai comprar, se ele vai alugar, se é de alto padrão. Um corretor que atende o interessado no imóvel, seja para alugar, seja para comprar ou seja para gerir os seus imóveis. Eu acho que o corretor que atende, não o corretor que dá captação, agenciamento ou angariação. Maravilha, Claudine. E por fim, né, considerando tudo que já viveu no mercado imobiliário, né, mais de 200 imobiliárias visitadas, 2 livros escritos, passagens por vários países, qual é que é a lição principal que tu deixa para donos e gestores de imobiliária e para corretores de imóveis? Que lição tu deixaria? Que recado tu poderia deixar? Mas é muito pífia, vou usar uma expressão forte mesmo, a ideia de que o cara que está esperando na porta de um prédio para mostrar o mesmo imóvel para outro cliente, em um mercado que não tem exclusividade, em maioria das vezes, é muito pífia e lamentável, pequena e ingênua a ideia de que aquele cara é concorrente. Aquele cara é teu amigo, ele sofre passa pelas mesmas coisas, sofre pelas mesmas inseguranças, ele é teu melhor irmão, seu melhor amigo,
Enquanto você está tentando prejudicar ele numa concorrência tola, se você tivesse união, troca, vocês ganhariam mais. Eu ainda acho que a maior parte do mercado está desintermediado por falta de ação nossa. Perfeito, concordo perfeitamente. Perfeitamente. Muito bom. Claudino, o bate-papo foi ótimo, excelente, passa rápido, porque foi bom mesmo. Eu quero, antes de a gente finalizar, eu quero agradecer aos nossos parceiros aí da Loft, da Laís e do KSI, da Curoli, e a nossa apoiadora, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, a BMI, que nos trouxe até aqui, até Sergipe, cidade de Aracaju, que a gente está nesse momento para o evento aqui na Coab Premium, né? Então, agradecer a todos os nossos parceiros aí do podcast. Queria pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Valorização Imobiliária, e nos seguir no Instagram, @Valorização Imobiliária. Compartilha esse conteúdo sensacional e faz o encerramento aí com o nosso... Valeu, meu amigo, muito obrigado. Sempre uma aula estar contigo, todo evento que a gente se encontra, a gente quer estar conversando com o Claudino, ele está sempre cheio de pessoas em volta dele, porque é aprendizado o tempo todo. Valeu mesmo pelos ensinamentos, certamente vai gerar muitos insights para quem está nos assistindo. Agradecer os nossos patrocinadores e um abraço especial para a BMI e para o Jorge da Coab Premium que está nos recebendo aqui em Aracaju. Sim. Então, mais um episódio. E para a Duda, né? E para a Duda também, bem lembrado. E para a Duda, para toda a família da Coab, que certeza vai ser um dos eventos mais robustos, né? Até pelo o 100º, está sendo feito com muito carinho. Valeu, obrigado. Obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Valeu.